Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Senhor para todo sempre. O nosso Deus, Ele é poderoso, Deus bondoso. Ele quer sempre fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nossas vidas. Eu sou a pastora Dina, eu falo diretamente aqui da cidade de Guanambi, Bahia, e eu tenho uma palavra de Deus para teu coração. Deus quer falar com você. Deus quer trazer a você a graça, o poder e a revelação do pleno conhecimento dele. Abre o teu coração. Deus quer ministrar a tua alma nessa manhã. Vamos compartilhar um trecho muito conhecido, 2 Crônicas 7,14. Mas vamos começar do versículo 11, que diz assim: Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. O versículo 11 diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome seja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia. Deus traz uma palavra de advertência, de exortação ao rei. Mas essa palavra também é dirigida ao povo de Israel. E essa palavra é uma palavra que também é dirigida a nós, como igreja do Senhor. Nesses dias, o que Deus está buscando de nossas vidas é verdadeiramente uma entrega total. O homem hoje em dia ele tem cocheado entre dois pensamentos. Ou servir a Deus, ou servir aos seus interesses, ao desejo do seu coração. Mas Deus nos chama nesses dias para verdadeiramente estarmos em aliança. Aqui a palavra fala no versículo 11 que o que Salomão intentou no coração dele de fazer para Deus, ele fez, porque a mão do Senhor era com ele. Você pode ver que Deus, quando ele se move na vida de um homem, de uma mulher, e esse homem e essa mulher está em aliança, esse jovem está em aliança com Deus. O que eles pedem ao Senhor se concretiza. Porque Deus conhece o coração. E quando há uma entrega, Deus manifesta o poder dele e a graça dele. Mas Deus tinha uma aliança com o rei. Mas ele queria que o povo também se voltasse de todo o coração para o Senhor. E nesses dias, Deus chama a nação brasileira para se voltar para Ele completamente. É dias de choro, de clamor. É dias de nos prostrarmos diante de Deus e verdadeiramente desejarmos a sua presença. Porque Deus nos chama para um viver em santidade. Deus nos chama para abominarmos o mal e nos apegar ao bem de todo o nosso coração. E ele fala aqui no versículo 12, que o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Todas as orações que nós nos achegamos diante do Senhor em sinceridade, Ele ouve.
Ele ouve e escolhe quando há uma aliança verdadeira. Mas aqui ele fala algo: se eu cerrar os céus. Muitas pessoas agora, neste momento, estão em desespero, porque para elas o céu está cerrado. Elas têm orado, buscado, clamado, mas a resposta não vem. Porque Deus, Ele é quem faz o querer e o realizar. É Ele quem efetua, segundo a sua graça, poder e misericórdia. Mas é o que nós vemos. E Ele diz mais: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. O que nós temos visto? Os céus estão cerrados no Brasil. Há uma seca eminente. Nos reservatórios de água não tem chovido. E nós estamos enfrentando essa situação de seca no nosso país. Nós temos, e a seca tem prejudicado a lavoura. E o fruto da terra tem sido consumido. Nós vimos lavouras de milho foram queimadas. Por causa das queimadas, houve uma perda muito grande. O que Deus quer nesses dias é que nos voltemos para Ele de todo o nosso coração. Mas há um caminho para trazermos a presença de Deus e a misericórdia de Deus vir sobre nossas vidas. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. O que é se humilhar diante de Deus? O que é a humilhação? A humilhação é um reconhecimento que não somos nada, que dependemos dEle, que Ele é tudo, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. E quando nós olhamos para a nossa pequenez e olhamos e vemos as dificuldades que tem assolado a terra e que nós, como seres humanos, como filhos de Deus, a única coisa que temos a fazer é clamar a Ele. Ele disse: se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Não é só orar, não é só buscar a Deus. Aqui Ele nos chama para nos convertermos do nosso mau caminho. Muitas vezes temos traçado os caminhos que são maus aos olhos do Senhor. E é preciso haver em nós verdadeiramente arrependimento. É preciso realmente que essa humilhação venha de maneira genuína, para que Deus possa operar e a nossa oração possa chegar diante do altar. O buscar a Deus de todo o coração. Aí Ele diz: e então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Deus quer sarar o Brasil. Deus quer sarar, Ele quer que as fontes de água jorrem para a eternidade. Ele quer sarar os corações, sarar as feridas. Há muitas vidas feridas neste momento, com feridas na alma, no coração. Pessoas que estão feridas desde a infância, pessoas que foram feridas por pais, por pastores, por amigos, e essa ferida que tem atravessado corações, tem levado muitas vezes as vidas estarem distante de Deus, porque no momento de angústia, elas não vê Deus como Pai, como aquele que cuida e que socorre, mas elas se afastam, porque elas acham que não tem solução para a angústia que elas estão vivendo. Nesse momento, quantas famílias na nossa nação estão em angústia por perdas financeiras, por perdas emocional, por perdas familiares, perdas econômicas, coisas que têm realmente devastado o coração de vidas, de famílias. Mas eu quero dizer para você, a solução é buscar a Deus de todo o coração,
é se apegar ao Senhor de toda a tua alma, é se derramar diante do Criador e saber que Ele cuida, que Ele protege e que Ele te ama. Deus tem um propósito na tua vida. O caminho é o Senhor. Eu tenho visto pessoas fazerem aliança com Deus, mas elas estão condicionadas a querer que Deus responda ao clamor do coração dela conforme a sua necessidade. E quando essa resposta não vem, elas se afastam de Deus, porque elas se frustram, porque não receberam aquilo que ela queria. Deus é aquele que sabe o que é melhor para nós. Ele vê o futuro, Ele sabe o que é melhor. O que Deus não despreza é um coração quebrantado e contrito diante dEle, que clama a Ele pela sua presença. É maravilhoso quando derramamos o nosso coração diante de Deus, quando cremos de todo o nosso coração e vemos a sua manifestação em nossas vidas e em toda a terra. Você sabe o poder, o potencial que está nos teus lábios? Quando você é usado para interceder, circunstâncias são mudadas, vidas são salvas, vidas são libertas, vidas que estão no vale da sombra da morte. Quando você clama com poder e autoridade, quando você crê como filho que você pode se apresentar diante do Pai para interceder por a vida de alguém, o livramento chega. A mão do Senhor se manifesta, porque essa unção e essa graça é derramada aos filhos. Você é filho. Não feche os seus lábios, não cerre os seus lábios, mas abra a tua boca, se posicione. Eu tenho visto pessoas que elas estão cocheando entre dois pensamentos. Uma hora está na presença de Deus, clamando, crendo, alegre, feliz. Outra hora se desvia. E se desvia e não busca o Senhor e olha para a circunstância. Deus nos chama para que olhemos para Ele de todo o nosso coração e não para a circunstância, porque Ele fez a promessa e aquele que fez a promessa é fiel para cumprir aquilo que nos prometeu. Deus é bom em todo o tempo, Ele cumpre, Ele manifesta o poder dEle e a graça dEle sobre nossas vidas. Quando nós nos voltamos para o Senhor, Ele nos guarda, Ele guarda as nossas vidas. E aqui nós vemos que o Senhor diz: ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Um coração entregue, genuíno, Deus manifesta o poder dEle, a graça dEle, e ouve a oração e o clamor. E Deus manifesta o poder dEle de maneira sobrenatural. Uma irmã me compartilhou, ela teve uma criança há pouco tempo, e ela estava em casa, e ela foi dar uma medicação para o seu filho, e essa criança engasgou. E aí ela começou a dar os primeiros socorros para a criança, e ela viu o filho dela roxo nas mãos dela, morrendo. Você imagina o desespero dessa mãe, né? Mas ela clamou ao Pai. Ela clamou ao Deus Todo-Poderoso. E Deus trouxe o filho dela de volta. Quando o socorro veio, os bombeiros chegaram, a criança já estava respirando. Porque Deus não tem prazer na morte. Deus é Deus de vida. Naquele momento, ela pôde ver a mão do Senhor sobre ela e sobre o filho. Deus é fiel para fazer aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que é impossível aos nossos olhos. Você quer mudança na sua vida? Você quer mudança nessa nação? O segredo é: clame ao Senhor. Ele vai ouvir o clamor. Ele diz aqui que Ele vai ouvir, Ele vai perdoar os pecados e vai sarar. Essa nação precisa de cura. Essa nação precisa se arrepender dos seus pecados. Nós, Igreja do Senhor, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos realmente
que as águas purificadoras do Senhor venham lavando essa terra. Nós precisamos ser verdadeiramente referencial para homens e mulheres que estão andando errantes, que não sabem qual é o caminho. Nós sabemos o caminho é Jesus. E Deus espera de nós o conserto. O conserto, a aliança vem de nós, seus filhos. Seus filhos precisam se voltar para Ele de todo o coração. Porque Ele diz que agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Você imaginou Deus com os olhos abertos, olhando para você, olhando a sua conduta, olhando o seu arrependimento, olhando a transformação da tua vida, olhando aquilo que você tem feito, você tem lançado o mal fora da tua vida e você tem se apegado ao bem, em fazer a vontade de Deus. E aí ele diz, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Deus santificando. Sabe quem é casa de Deus? Eu e você. Nós somos casa de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Nós temos a vida de Deus quando nós andamos na terra. Nós estamos levando a graça do Senhor à humanidade. Que privilégio! Pense bem, quantas pessoas tem na humanidade, mas Deus escolheu você. Você é um escolhido. Não abra mão do que Deus colocou na tua vida. Você pode ter se decepcionado, você pode estar triste, amargurado, mas Jesus está voltando. Jesus vem para buscar a sua igreja. Ele vem buscar uma igreja que está lavada e remida pelo teu sangue. Você faz parte da igreja do Senhor. Você que recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor. Você faz parte dessa igreja gloriosa. Deus está te preparando para a grande hora, que é o arrebatamento da igreja. E Deus está preparando eu e você para verdadeiramente usufruir de tudo que Ele conquistou na cruz para nós. Ele conquistou a vida eterna com Ele. Não abra mão disso. É tempo de santidade. É tempo de santidade. Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Muitos estão se preparando para a reabertura, para comemorar no final do ano, né? Com muita bebida, com muita orgia. Mas Deus nos chama à santidade. Deus te chama a voltar-se para Ele. E eu digo para você, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Ele vai ouvir o teu clamor, Deus vai trazer mudança sobre tua vida, Ele vai restaurar, porque Ele te escolheu como casa, como habitação dEle na terra. Deus é maravilhoso e Ele quer mudar todo o teu ser. Vamos orar? Vamos nos colocar diante do Senhor? É tempo de nos voltarmos de todo o nosso coração. É tempo de uma entrega genuína. É tempo verdadeiramente de arrependimento. Esses são dias de chorarmos pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa nação e pelas nações da terra que estão em agonia, em aflição, porque Deus quer salvar e libertar o perdido. E nós fazemos parte desse grande plano de Deus, que é ter uma família com muitos filhos semelhante a Jesus. Vamos orar. Pai amado e querido, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Senhor nos chama a buscarmos a tua face de todo o nosso coração e nos arrependermos de todo o nosso mau caminho.
Senhor, a nação tem perecido porque tem andado em caminhos tortuosos. Mas hoje nós nos colocamos diante de Ti como igreja. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelo pecado da igreja. Pedimos que a Tua graça, poder e misericórdia nos assista. Declaramos que esses são dias da Tua visitação na terra. Esses são dias de um grande avivamento que virá sobre a terra, para resgate de muitos. Por isso nós te pedimos, Deus, que aquele que se sente fraco, aquele que tem cocheado entre dois pensamentos, aquele que tem se desviado do teu caminho, do teu propósito, que ele possa receber temor em seus corações e que ele possa se voltar para ti de todo o coração. Que a tua mão poderosa os faça prevalecer. Eu declaro, pelo poder do nome de Jesus, que a tua graça, que a tua unção, que o teu poder repousa sobre os meus irmãos agora. Receba da graça, receba do poder de Deus sobre o seu espírito, alma e corpo. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de prevalecer sobre o mal, é tempo de abandonar o pecado, é tempo de dizer sim para Deus. Aquilo que você tem feito, que tem entristecido o Espírito Santo, é hora de arrependimento. Rasgue o teu coração diante de Deus. Se humilhe diante da presença do Senhor. Ele ouve o teu clamor e Ele te dá a vitória. Quantas vezes você está aprisionado em um pecado e você diz, eu não consigo deixar. Mas eu digo a você que o grande eu sou, que o Deus Todo-Poderoso, Ele está aí contigo para te dar vida, para te dar libertação, para quebrar da tua vida esse jugo maligno e te fazer livre de toda condenação. A palavra diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, se você recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, você é nova criatura. As coisas velhas já se foram, eis que tudo se faz novo. Não se deixe enganar pelo mal. Manda o mal embora da tua vida. Declara os teus pensamentos sendo purificados pelo poder do sangue de Jesus. Você é uma nova criatura. Você é um filho de Deus, nascido para uma vida abundante. Receba da graça, receba da unção, receba do poder de Deus que te liberta desse cativeiro de pecado. Eu declaro um novo tempo sobre a tua vida. Um tempo de comunhão, de prosperidade na tua alma, no teu espírito e no teu corpo. Eu declaro você sendo mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus te abençoe grandemente, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Você foi abençoado com essa ministração? Tocou ao teu coração? Que Deus te abençoe. Entre lá, compartilhe, dê seu like, faça um comentário, comente aquilo que você foi abençoado em uma das lives que eu já ministrei. Deus falou contigo? Compartilhe o que Deus ministrou à tua vida. Qual mudança Deus operou na tua vida através das mensagens que eu tenho ministrado. Que Deus abençoe tua casa, tua família, em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor. Amém.